Agora, pessoal, nesse exercício 5, ele tem um caso bem interessante, que é o seguinte. No nosso denominador, nós temos a função logaritmo de base natural. Esse logaritmo, nós já vimos que ele precisa ser, ele não existe logaritmo de zero e também não existe logaritmo de número negativo. Ou seja, o que está dentro desse logaritmo aqui, obrigatoriamente, tem que ser estritamente positivo. Então, nós temos que 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado tem que ser obrigatoriamente maior que zero. Só que tem um detalhe. Se vocês colocarem aí na calculadora de vocês, logaritmo natural de 1, isso aqui é zero. Então, eu tenho que excluir, eu não posso deixar que esse 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado aqui dê 1. Não pode, porque se eu tiver que seja que dê 1 aqui, eu vou ter uma divisão por zero. Isso não pode acontecer. Eu tenho que eliminar essa questão. Porque quando eu coloco aqui que 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado é maior que zero, deixar apenas assim, eu estou dizendo que 1 pode acontecer o 1, porque o 1 é maior que zero. Então tem que acontecer que 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado é maior que zero, e 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, isso aqui tem que ser diferente de 1. Tem que ser positivo, estritamente positivo, e diferente de 1, porque se eu tiver ln de 1, isso aqui é zero, e eu vou ter uma divisão por zero, isso aqui não vai existir. Então, essas duas coisas aqui têm que entrar no domínio. Então, aqui, só arrumando, né, para escrever como a equação da circunferência, então, isolando aqui, nós teremos menos x ao quadrado menos y ao quadrado maior que menos 4. Multiplicando por menos 1, então, nós teremos x ao quadrado mais y ao quadrado menor que 4. Circunferência de raio 2. Vai acontecer a mesma coisa aqui, então, eu terei menos x ao quadrado menos y ao quadrado, isso aqui é diferente de 1 menos 4, vai dar 3, né? Então, nós teremos x ao quadrado mais y ao quadrado diferente de 3. Aqui, nas duas, eu multipliquei por menos 1, né? Para deixar tanto x quanto y ao quadrado positivos e também o nosso raio ao quadrado positivos, que assim é a forma da equação da circunferência. Então, o nosso domínio são pontos do R2, onde o que tem que acontecer com esses pontos? X ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser menor que 4, e tem que acontecer também que x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser diferente de 3. Essas duas coisas. Como fica no gráfico? No gráfico vai ficar assim, ó. Eu tenho que colocar essas duas circunferências, porque eu tenho duas circunferências aqui. Uma de raio 2 e outra com raio raiz de 3. Olha só. Essa circunferência aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado menor que 4. Isso aqui, o centro é 0, 0 e o raio é 2. Essa segunda circunferência, diferente de 3, aqui o centro é 0, 0 e o raio é raiz de 3. Quanto é a raiz de 3? É aproximadamente 1,7. Eu vou aproximar por só uma casa depois da vírgula. Então, essa raiz de 2, essa circunferência com raio 2, ela é maior. Então, ela está aqui fora, menos 2, 2 aqui e menos 2. Agora, 1,7 é menor que 2, então, obviamente, essa circunferência aqui é menor, está contida dentro da circunferência maior. Então, aqui seria, né, o 1,7, 1,7 aqui também de raio, menos 1,7 e menos 1,7 aqui também. E agora, como vai ficar o esboço do domínio? Essa primeira circunferência aqui está me dizendo o seguinte: os pontos x ao quadrado mais y ao quadrado são menores que 4, ou seja, são menores que o raio. Todos os pontos, quando eu elevo ao quadrado, tem que ser menores que o raio. Então, estão dentro da circunferência, né? Então, elas estão para dentro.
Deixa eu pintar aqui, ó, de vermelho, por exemplo. Então, todas aqui dentro, todas dentro dessa circunferência aqui. Só que na segunda, é estritamente menor, então tem que ser tracejado, já deixei tracejado aqui, lembrando desse detalhe, estritamente menor, é só menor, não inclui a linha sobre a circunferência, está fora. E na segunda aqui, está me dizendo o seguinte, x ao quadrado mais y ao quadrado é diferente de 3. Ou seja, todos os pontos, para satisfazer essa questão aqui, eu vou excluir o que está sob a circunferência de raio 1,7, né? Raio raiz de 3. E que já está representado ali, né? Por essa circunferência aqui, né? Toda tracejada. Então, já está todo aqui indicado. Então, eu pinto tudo que está dentro e tiro só a parte tracejada ali, que já está representado aqui no nosso gráfico. Então, esse é o nosso domínio. E isso é mais visível ainda no GeoGebra. Coloquem essa equação aqui no GeoGebra, essa função no GeoGebra, e quando vocês olharem só para o plano R2, vocês vão ver duas circunferências e um buraco entre elas, né? Vamos dizer assim. E esse buraco entre elas é essa circunferência ali de raio raiz de 3, porque em cima ali dessa circunferência vai dar todos os resultados igual a 1, teremos ali n de 1 que é 0, e isso a gente tem que excluir. Mas o Rafa vai fazer e vai mostrar para vocês no próximo vídeo. Bom, iremos modelar funções por meio do GeoGebra. Tá? Primeiro pelo GeoGebra em 3 dimensões, depois em 2 dimensões. O primeiro passo que a gente vai fazer é identificar cada eixo. Tá? No GeoGebra 3D primeiro, a gente tem que identificar os eixos aqui, que são o eixo X, que corresponde ao eixo das abscissas, que é o eixo vermelho, o eixo verde, que é o eixo das ordenadas, que é o eixo Y, e o eixo azul, que é o eixo cota, que corresponde ao eixo Z. Tá? Então, o que eu vou fazer depois? Ó, vou pegar o teclado e digitar a função. Como a função já está digitada, eu vou só acionar aqui, ó, apertando na bolinha. A função é 1 sobre o logaritmo natural de 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Lembrando que quando a gente vai olhar funções em 3 dimensões, a gente tem que ver o domínio dele, né? A gente tem que olhar entre os eixos das abscissas e os eixos das ordenadas, ou seja, eu vou ter que deitar o gráfico. Né? Então agora a gente tem que analisar uma coisa. Tá? O logaritmo natural, né? Existem dois problemas aqui na função que vai fazer com que a gente tenha um certo trabalho no domínio. Primeiro é que existe o logaritmo natural no denominador, né? E é uma fração. Né? Então o que a gente tem que pegar e analisar? O logaritmo natural, para ele existir, ele tem que ser maior, ele obrigatoriamente tem que ser maior do que zero, ou seja, ele não admite valores negativos e nem iguais a zero. Tá? Só que é o seguinte, ele, como ele diz que é maior do que zero, ele admite então valores como 1 em diante. Né? Por exemplo, né? Então o que aconteceria se eu colocasse o logaritmo natural de 1 aqui? O logaritmo natural de 1, né, se vocês colocarem na calculadora, vai ser igual a zero. Então o que vai acontecer? A gente tem que não pode deixar que aqui dentro do logaritmo natural no denominador dê zero, dê 1. Por quê? Porque se colocar o logaritmo natural de 1 aqui no denominador de uma fração, vai dar uma indeterminação, porque vai dar zero, então vai ficar 1 sobre zero. Então logo isso aí não é possível. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar aqui o 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado tem que ser maior que zero e diferente 1. Como não existe a opção diferente, o sinal diferente no GeoGebra, né, a gente tem que colocar como igual e considerar que aonde der como igual não pertence à função. Tá? Agora a gente vai verificar, tá, pelo meio do GeoGebra 2D essas sentenças. Né? Lembrando que no GeoGebra 2D a gente tem que levar apenas as restrições. A gente não pode escrever o gráfico de 3 dimensões dentro de 2 dimensões. Tá? Então, o que eu fiz? Aqui vocês vão ver que eu fiz a restrição de domínio. Né? Eu apenas fiz o isolamento da fórmula. Né? Eu só isolei. Tá? É exatamente a mesma coisa.
Exatamente a mesma coisa. Então o que vai acontecer? O mesmo processo, ó, tem o teclado, vocês vão digitar a função, depois de digitado, né, como aqui já está digitado, né, eu vou acionar com a bolinha. Ó, exatamente a mesma coisa no segundo processo. E está aqui o gráfico. O que podemos identificar então aqui, interpretar nesse desenho? Que aonde tiver pontilhado, corresponde a pontos, lugares onde não pertence ao domínio. Se um ponto cair em cima de qualquer um desses dois pontilhados, né, dessas duas circunferências, o ponto não pertence ao domínio dessa função, apenas a parte achurada, ou seja, a parte pintada. Só que é o seguinte, como no GeoGebra de 3 dimensões, no de 2 dimensões também não tem o sinal de diferente, né? Vocês vão ver que eu coloquei um igual. Tá? Então o que eu faço para dar esse pontilhado aqui? É fácil, ó, sigam bem esse passo aqui, ó. Aperta os 3 pontos, aperta em Settings, depois vocês vão em Style, depois vocês vão aqui, ó, Line Style. Clica em cima e aí seleciona. Vai aparecer essa opção aqui selecionada, ó. Ela contínua, uma reta contínua. Mas ela não pode ser uma reta contínua, né? Já porque ele não pertence ao domínio. Então vocês vão ter que acionar qualquer um desses pontilhados aqui. Eu, no caso, acionei aqui. Acionei, aperto o X e está pronto. Logo, esse aqui é o domínio da função que a gente trabalhou.